Olá, vamos iniciar uma nova série. Vamos conversar um pouquinho sobre como é que as nossas antenas funcionam. Tentar quebrar alguns tabus, alguns mitos. A gente costuma ver alguns colegas supervalorizando alguns projetos de antena. Antenas boas, mas elas não são milagrosas. As antenas, elas são projetos de engenharia, são projetos eletromagnéticos. Tem uma razão de ser, né? Vamos tentar olhar algumas características das nossas antenas e tentar entender o cuidado que nós temos que ter com alguns itens do projeto para que elas sejam boas antenas. E ponto final. Antes de tratar da antena propriamente dita, é necessário que a gente trate da impedância de entrada da antena. Essa é uma das características principais. Se nós não cuidarmos bem do projeto de casamento de impedância dessa antena com a linha de transmissão, no caso o cabo coaxial ou uma linha bifilar, a eficiência da antena pode ficar realmente seriamente prejudicada. Então, nessa primeira parte vamos dar uma olhadinha em como é que se comporta a impedância de uma antena sem entrar no mérito da antena no primeiro momento. Depois nós vamos tratar da antena propriamente dita, ok? Então vamos lá. Eu preciso tratar da questão da impedância, e a impedância, para quem não conhece ou não é afeto ao termo, na verdade ela é um conjunto de parâmetros composto, né, por uma parte resistiva, uma parte R resistiva e uma parte reativa. Então, quando eu tenho só uma resistência, eu posso até chamar de impedância. Eu tenho uma impedância com uma resistência tal e não tem nada de reativo junto, não tem nenhuma reatância junto. Então, impedância é o termo mais genérico, que nós usamos para uma carga, para uma terminação, ou coisa desse tipo. Bom, nosso exemplo começa aqui com um resistor. O resistor tem resistência. Ao aplicar uma tensão de um gerador em cima desse resistor, vai circular uma corrente, e essa corrente, pela lei de Ohm, é dada pela tensão aplicada sobre ele, dividido pelo valor da resistência. Beleza. O que esse resistor vai fazer com essa potência elétrica? Qual é a potência elétrica que está sendo entregue ao resistor? É o produto da tensão vezes a corrente. Isso é potência. O resistor, ele é um transdutor de energia, um nome chique para um resistor, né? Você entrega potência elétrica ou energia. Qual é a diferença entre potência e energia? Energia é a potência ao longo do tempo. Então, por exemplo, potência de 100 watts, é uma potência 100 watts. Agora, ela aplicada sobre um resistor, sobre um motor, seja lá o que for, durante uma hora, ela corresponde a uma energia de 100 watts hora, que é aquilo que a gente paga na conta de luz, né? Nossos quilowatts hora de consumo mensal. Então, a energia elétrica entregue ao resistor, ela é transformada em calor. Isso é o que o resistor sabe fazer. Ele resiste à passagem da corrente. Ao aplicar a tensão sobre ele, vai circular a corrente no circuito, e ele, por ser um resistor, ele vai resistir à passagem dessa corrente, e ao resistir à passagem da corrente, ele gera calor. Então, aquela potência elétrica entregue ao resistor vai ser transformada em energia térmica, em calor. Beleza. Eu preciso de uma ferramenta matemática para poder explicar um pouco o que é a impedância. E para isso vamos usar o plano de números complexos. Muitos de vocês devem ter visto isso na escola já, o plano de números complexos. O plano de número complexo, ele é composto por um eixo real, de números reais, e ortogonal, quer dizer, a 90 graus, um outro eixo com números imaginários. Coisa do matemático, né? Ok. Então, a nossa impedância, ela vai ser composta, por isso que tem esse J aqui, esse J
ele determina que esse número que vem depois do J é um número imaginário. Então, nossa impedância ela vai ser composta sempre de uma parte real e uma parte imaginária. A parte real é a parte resistiva e a parte imaginária é a parte reativa. Nós já chegamos nela daqui a pouco. Muito bem. Então, ao plotarmos, ao desenharmos o valor desse nosso resistor no plano de números complexos, ele, por ser um resistor, ele tem um valor real. E o valor dele, então, é colocado sobre o eixo de números reais. O tamanho desse vetor aqui é a amplitude do resistor. Então, sei lá, um resistor, esse aqui quanto é que é? 10K. Marrom, preto, laranja, 10K. Então, esse tamanho aqui seria 10.000 ohms. Ok? Então, a resistência é uma característica do resistor e seu valor é dado em ohms. Ótimo, até aí eu acho que não tem segredo, né? Agora vamos reagir um pouquinho. Por exemplo, tira o resistor da jogada. Vamos colocar aqui um indutor, uma bobina. Esse indutor, ao aplicarmos um sinal de corrente alternada sobre ele, ele vai forçar a circulação de corrente também. Só que a corrente está fora de fase da tensão e, portanto, o produto de tensão e corrente vai ser zero. Ele não radia, ele não transforma energia. Ele vai pegar essa energia elétrica, que é a potência, né, aqui é a potência de tensão vezes corrente, e vai armazenar no campo elétrico, então, no campo magnético, perdão. Essas linhas de campo magnético correspondem ao armazenamento da energia elétrica entregue ao indutor na forma de energia magnética, energia do campo magnético. Então, esse indutor, ele não oferece resistência à circulação de corrente, ele reage à circulação de corrente, ele não resiste, por isso ele é chamado de reator. E a reação dele é pegar essa energia elétrica e transformar em energia magnética, em campo magnético. No ciclo seguinte, porque é uma corrente alternada, ele devolve essa energia do campo magnético para o circuito elétrico na forma de corrente. Ok? Então, o reator, que nesse caso o indutor, ele tem uma reatância indutiva e puramente imaginária. Ele não transforma essa energia em outra forma de trabalho, por exemplo, como o resistor na forma de calor. Ok? A indutância é a característica do indutor e o seu valor é dado em henries. O símbolo é o H. A indutância de um indutor oferece reatância indutiva, que é esse XL aqui, que é dada em ohms também, e o seu valor depende da frequência. Então depende da frequência do sinal que está sendo aplicado sobre o indutor. Depende como? Dessa forma. O tamanho dessa reatância, o módulo, a amplitude dessa reatância vai ser igual a 2 vezes π, aquele 3,14, 15, 927, aquele número comprido, vezes a frequência, vezes a indutância em henries. Okay? Então, quanto maior, por exemplo, o mesmo indutor com a mesma quantidade de espiras, se eu aplicar uma frequência maior, para a mesma indutância, L, né, a frequência maior, ele vai ter uma reatância maior, depende da frequência. Essa amplitude depende da frequência. Okay? O capacitor faz o contrário. O capacitor também ele é um reator. Ele não transforma a energia elétrica em outra forma de energia, a não ser acumular essa energia na forma de campo elétrico agora. O que o indutor fazia com o campo magnético, ele faz em campo elétrico. E esse capacitor, por convenção, a amplitude da reatância capacitiva dele ela é desenhada no plano de números complexos através de um vetor no semicírculo negativo, quer dizer, um vetor negativo aqui para baixo. A reatância capacitiva ela é negativa. A capacitância é característica do capacitor e seu valor é dado em farads. A capacitância de um capacitor oferece reatância capacitiva,
que também é dado em ohms, e o seu valor depende também da frequência. Como? Dessa forma. A reatância capacitiva, a amplitude, o módulo da reatância capacitiva é inversamente proporcional 1 dividido por 2 vezes π vezes a frequência vezes o tamanho da capacitância em farads, a capacitância propriamente dita. Aqui acontece ao contrário, né? Para a mesma capacitância C, conforme a frequência aumenta, como esse produto está no denominador, a frequência aumenta, a reatância capacitiva diminui. Isso é bem interessante para as nossas aplicações. Agora, vamos misturar isso um pouco. Imagine um circuito, então, que tem um capacitor e que tem um indutor em série. É um circuito LC série. Pode ser paralelo? Pode. Tem outra conformação, mas a gente vai estudar aqui o LC série. Circuito indutância capacitância LC. Ok? Eu tenho os valores de reatância para uma dada frequência. Então, digamos que eu tenho aqui uma certa amplitude da reatância indutiva e outra amplitude da reatância capacitiva numa determinada frequência. Legal. Este circuito vai apresentar uma reatância total, uma reatância equivalente, que é a diferença entre os dois. Então, nesse desenho, como eu tinha colocado, a reatância capacitiva tem uma amplitude maior do que a indutiva, portanto, ao fazer a soma vetorial desses dois parâmetros de reatância, vai sobrar uma reatância negativa, porque a reatância capacitiva é maior do que a indutiva. Então, vai ser um vetorzinho para baixo aqui. O resíduo é uma reatância capacitiva. Ok? Legal. Tem uma situação, viu que as duas reatâncias, elas são função da frequência, como a gente viu antes. Conforme a frequência sobe, a reatância indutiva aumenta e a capacitiva diminui. Conforme a frequência desce, acontece o contrário. Então vai existir um momento em que as duas reatâncias, para uma certa frequência, elas têm a mesma amplitude, a reatância capacitiva igual a reatância indutiva. A gente chama isso de circuito ressonante, tá? Tá aqui, ó. Eu vou voltar aqui para explicar. O exemplo do pêndulo serve para isso. Imagine um pêndulo e a gente solta esse pêndulo numa certa altura, ele vai oscilar, vai balançar, né? O balanço dele. Esse balanço vai ter uma frequência natural de oscilação, que depende da massa, depende do tamanho, o comprimento do pêndulo, da altura não, ele vai oscilar sempre na mesma frequência. É assim que funcionavam os relógios antigamente, relógio os carrilhões, né, com aquele pêndulo que fazia o tic-tac, né? Ele tem uma frequência natural de oscilação. E ele troca energia, o pêndulo. Quando você levanta o pêndulo a uma certa altura, ele tem aqui o que a gente chama de energia potencial, que é proporcional a essa altura H, e na hora que ele vai passar pelo ponto mais baixo, ele troca toda essa energia potencial na tal da energia cinética. Aqui ele está parado no ponto de máxima altura, velocidade zero, aqui embaixo ele está na velocidade máxima. Aqui ele está na altura máxima, aqui ele está na altura zero. Então ele vai trocando energia potencial com energia cinética com energia potencial enquanto ele vai balançando. É uma troca de energia e por isso ele balança. Não fossem as perdas naturais, atrito com o ar, atrito aqui no eixo e tal coisa, esse pêndulo poderia balançar infinitamente. Claro que isso não acontece. No caso do circuito ressonante LC, também existe essa troca de energia, não potencial e cinética, cinética potencial, mas essa energia que ora está acumulada no campo elétrico, ora está acumulada no campo magnético, ora no campo elétrico, ora no campo magnético. Ok? Então, quando essas duas reatâncias são de mesmo tamanho, são idênticas, quer dizer, eu estou numa determinada frequência em que a reatância indutiva cancela a reatância capacitiva, a gente tem um circuito LC ressonante. Se eu pegar aquelas formuletas lá da reatância indutiva, que é 2πfL
e a da capacitiva, que é 1 sobre 2πfc, igualar uma com a outra, justamente para ter a mesma amplitude, eu tiro qual é a frequência em que isso acontece. É 1 sobre raiz quadrada de 2π vezes a indutância vezes a capacitância. Essa é a frequência de ressonância de um circuito LC. Mas o que isso tem a ver com a antena? A nossa antena é um circuito ressonante. E nós vamos ver como que isso se dá, né, depois com a antena propriamente dita. Então isso é muito interessante para a gente. Agora, como é que eu vou tratar a impedância da antena? A impedância, depois nós vamos ver, ela tem uma certa capacitância, tem uma certa indutância, ela vai ter essa ressonância de um circuito LC numa determinada frequência, ela é ressonante, mas ela também tem uma resistência. Ela tem que ter uma resistência. A gente chama isso aqui de resistência de radiação. Depois a gente volta lá na antena para falar disso. Ok? Então, quando eu tenho um circuito RLC, circuito que tem resistência, indutância e capacitância, eu posso caracterizar qual é a impedância dele, porque ele vai ter uma parte resistiva, o R, e uma parte reativa, que é o troco entre a reatância capacitiva e a reatância indutiva. Aqui nesse desenho, no plano de números complexos, dá para ver. Nós temos aqui a reatância indutiva, positiva, a reatância capacitiva, usando aquele mesmo exemplo anterior, a reatância capacitiva nessa frequência ela é maior, então o troco aqui vai ficar capacitivo, vai ficar para baixo, na hora que eu pegar e descontar uma da outra, vai sobrar uma reatância negativa, e existe a parte resistiva nesse caso, né? Então a impedância é a composição vetorial da reatância e da resistência. Nesse caso, o vetor de impedância vai ser esse azul aqui, tá? A amplitude da impedância vai ser essa. Por que nós estamos falando isso? Lá, quando a gente voltar a falar de antenas, você vai ver que o nosso medidor de taxa de onda estacionária, o medidor de TOI ou de SWR, ele mede esta impedância. Ele quer saber se essa impedância, essa composta, impedância composta, ela tem 50 ohms. Se tiver 50 ohms, ele está satisfeito. Ele não está preocupado necessariamente se a parte resistiva é de 50 ohms ou como é que está a parte reativa. Tá ok? Como isso daqui é um triângulo de Pitágoras, né? Se a gente pegar aqui esse vetor azul, ele vai fechar exatamente esse triângulo entre o resistor, a parte resistiva e a parte reativa. É possível calcular a amplitude da impedância, o módulo da impedância, usando Pitágoras. É a parte resistiva ao quadrado, mais a parte reativa ao quadrado, raiz quadrada disso tudo. Isso nós vamos usar mais para frente, mas não é uma aula de matemática, nós vamos ficar por aqui, tá ok? Então, quando nós formos procurar a nossa antena para fazer com que ela seja relativamente efetiva, o que a gente vai procurar? A gente vai procurar que esse vetor de impedância seja 50 ohms, porque daí eu elimino a perda por retorno, a estacionária, a taxa de onda estacionária. Eu tento eliminar a taxa de onda estacionária, fazendo com que a impedância tenha 50 ohms. Só que veja só, a impedância tem 50 ohms, mas quem vai efetivamente radiar alguma energia é a resistência de radiação da antena, a parte R, a parte resistiva, que obviamente é menor do que 50, dá para ver aqui no desenho, né? Então a parte reativa da antena, ela fica armazenando no campo elétrico, no campo magnético em torno da antena, mas não radia essa parte da energia entregue a ela. Quem vai radiar é a parte resistiva. Tudo isso para falar justamente isso, porque se vocês imaginarem que existe um círculo aqui no plano de número complexo, que o raio dele, né, o raio dele é 50, existem inúmeras, infinitas combinações de parte real resistiva e parte imaginária reativa, cujo resultado dá uma impedância de 50 ohms. Agora, quanto mais próximo do eixo vertical eu tiver,
mais reativo eu vou estar e pouco resistivo, ou seja, pouco da impedância está efetivamente irradiando o sinal. Eu vou estar com uma taxa de onda estacionária boa, baixa, porque a amplitude da impedância vai ser de 50 ohms, só que reativamente ela não estará radiando, ela estará reagindo. Então eu preciso tentar buscar ter uma antena que tenha 100% da sua impedância resistiva, sem nada reativo, ou seja, ela tem que estar na ressonância. Então nós vamos ver como é que a gente consegue fazer isso, ok? Para vocês entenderem talvez um pouco melhor, vamos pensar numa caneca de chopps. E vamos falar sobre potência ativa, potência reativa e potência aparente. Potência aparente é a caneca cheia. Então, quanto você quer de chopp? Meio litro, tá ok. Eu quero 500 ml, encher até a boca mais um pouquinho. Essa é a potência aparente e ela é proporcional à impedância, ao Z. A potência ativa, aquela que realmente vai gerar algum resultado, é o chopp propriamente dito, é o líquido, né? Essa é a potência ativa e ela é proporcional à parte resistiva da impedância. E a parte reativa é a espuma. Aqui não tem chopps, aqui tem espuma. Aí você vai dizer, eu gosto mais de colarinho, eu gosto menos de colarinho, eu gosto menos de colarinho, outros gostam de mais colarinho, dizem que faz uma digestão melhor se tiver um bom colarinho. Tem muita teoria em cima dos chopps, mas eu fico com a potência. A potência reativa não resolve nada, né? Inclusive a espuma é mais quente do que os chopps, né? Não é tão agradável assim. Então é mais ou menos essa a brincadeira da potência ativa, potência reativa, potência aparente. O que a gente quer na antena? Que a potência ativa seja a potência total, né? Que eu não tenha uma parte reativa, porque essa potência reativa ela não vai ser radiada, ela fica acumulada em torno da antena como campo elétrico e campo magnético e não vai para onde tem que ir. Então daqui a pouco a gente volta na antena. Olha só, essa é uma antena real, ok? Essa é uma antena real. Esta aqui é uma antena, sim, é uma antena de VHF. Note o seguinte, o que nós estamos vendo aqui? Dá para ver pelas cores, né? Zmag é o verde, esse aqui é a amplitude do Z. 50 ohms está aqui, ó, tá vendo? 50 ohms seria essa linha horizontal aqui. A amplitude do Zmag está um pouco maior, conforme a frequência vai subindo, ele vai subindo também. Essa linha lilás ela é importante para nós, porque essa linha lilás aqui fala de como é que está a fase relativa da impedância. Enquanto a fase for negativa, está aqui ó, o ângulo de fase, 0 a 100 graus, 0 a 100 graus positivo, 0 a 100 graus negativo. Para ângulos negativos eu tenho uma reatância capacitiva. Para ângulos positivos eu tenho uma reatância indutiva. Isso quer dizer, desta frequência para baixo a minha antena está curta, desta frequência para cima a minha antena está longa para essas frequências. Nesse ponto, onde ele cruza o eixo do zero, é a frequência de ressonância. É aqui que a antena está radiando 100% da sua energia. Mas o casamento de impedância não acontece aqui. Então veja que esse aplicativo está me dando, isso aqui foi uma medição feita em cima da antena. A menor taxa de onda estacionária é em 1,08 e acontece em 145.520, está aqui, ó, nessa frequência. Menor taxa de onda estacionária, o vermelho aqui é a taxa de onda estacionária, tá? E o azul aqui é perda por retorno, que é equivalente proporcional à menor taxa de onda estacionária. Ele está acontecendo nesse ponto, 145.520. A frequência de ressonância está acontecendo em 145.649, está um pouco para cima, olha aqui. Então, a ressonância não corresponde à menor perda de retorno, a melhor perda de retorno ou a menor taxa de onda estacionária. Então, e daí? Qual é a frequência ótima de trabalho dessa antena? Se eu tiver que ajustar esta antena,
eu vou ajustar ela para o mínimo de taxa de onda estacionária ou para a frequência de ressonância. Eis a questão. E daí nós vamos tratar disso lá nas nossas antenas numa próxima oportunidade. Por enquanto, eu queria deixar claro para vocês essa questão. A questão de que as antenas, elas têm, óbvio, nós gostaríamos que elas apresentem uma taxa de onda estacionária muito baixa. Se for 1 por 1, sem taxa em estacionária nenhuma, ótimo. Porque na hora que eu tenho uma onda estacionária, eu tenho uma parte da potência retornando para o transmissor, então ela não está sendo radiada, ela está retornando. É uma perda na transmissão. Por outro lado, se eu estiver fora da frequência de ressonância, também eu vou ter uma parte reativa na antena que ela não está radiando. Ela está acumulando isso em campo eletromagnético em torno dela. Então nós temos que tratar desses dois compromissos para poder ter uma antena efetivamente eficaz. Até já, a gente volta agora sem a matemática. Vamos tratar um pouco mais das antenas.